Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer esse alicate amperímetro da Aneng, o modelo MT88A. É um modelo simples de entrada, mas que tem um custo coerente com o que ele oferece. Esse então é o Aneng MT88A, ele vem com essa bolsinha aqui que é prática, né, para você transportar, deixar dentro de uma bolsa de ferramentas sem que ele se machuque em contato com outras ferramentas, né? Afinal, ele é um instrumento aqui delicado, plástico, ele é, como nós falamos, um instrumento de entrada da Aneng, então ele não é um dos mais resistentes, vamos dizer assim. Bom, vem aqui dentro do aparelho, 2 manuais e as pontas de prova. Bom, antes da gente entrar em detalhes, você vai encontrar aí na descrição do vídeo o link para a compra desse aparelho. Inclusive, você vai observar que é um modelo novo. Esse modelo aqui, faz pouco tempo que ele foi substituído por um pouquinho atualizado. As diferenças são só estéticas, né? Ele tem uma luz de fundo verde e muda um pouquinho a grafia aqui, mas em termos de funcionalidade são as mesmas. Também gostaria de aproveitar, antes de entrar nos detalhes, e pedir a você que se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, isso é muito importante para nós. Também deixe seu like nesse vídeo e deixe seus comentários e suas dúvidas que a gente sempre responde. Bom, então esse aqui é um alicate amperímetro com funções também de multímetro básicas, né? Ele é um aparelho de uma linha de entrada da Aneng, ele é um aparelho dos mais baratos, um alicate amperímetro por um preço de cerca de R$ 82, R$ 83 reais, já com frete no dia de hoje, né, que eu estou gravando esse vídeo. Mas ele é bem interessante, ele tem aqui a possibilidade, né, de você trabalhar continuidade, você medir diodos, você medir resistência, tensão contínua, tensão alternada e o amperímetro, né, que é a função mais tradicional de um alicate amperímetro, né, o que se espera dele. Ele tem 2 faixas, uma de 20 amperes e uma de 500 amperes. Além disso, ele tem aqui um botão de hold. Então, se você está medindo num lugar que você não enxerga, você aperta o hold e depois você faz a leitura. Ele segura aqui a informação no vídeo, né? Ele tem aqui o gatilho para abertura do garfo, né? Para você morder o fio, onde você quer medir a corrente. E ele tem também aqui um botão para iluminação e um outro botão de hold, né? Tem 2 posições do botão de hold, que às vezes você está segurando ele numa posição menos confortável, você pode apertar aqui ou aqui, dependendo do que ficar mais fácil. Ele tem só 2 conectores para as pontas de prova, um comum e o positivo aqui, que vale para tensão, resistência, díodo e tudo mais. Ele tem aqui uma capacidade, né, de tensão de 200 milivolts até 600 volts, inclusive ele é categoria 3 a 600 volts, embora eu não confiaria muito numa tensão mais alta do que uma tensão residencial para ele, por conta aqui, né, da espessura dos fios e tudo mais, mas aqui, segundo o fabricante, ele é categoria 3, vamos colocar a tabelinha das categorias aí para você ver. Categoria 3 permite que você utilize já em equipamentos mais próximos da linha de entrada, alguns equipamentos industriais, dá uma olhadinha na tabela. Mas assim, para um uso de eletricidade predial, doméstica, se você faz instalações, você faz medições, ele é mais do que suficiente. Outra questão que ele tem aqui também é a questão da resolução dele. Ele tem 2.000 contagens, então ele não tem um grande número de casas, como a gente vai observar, embora isso independa da precisão dele, né? A precisão dele fica em torno de 1,5% a 3%. Então eu vou colocar aqui uma tabelinha aí no vídeo, que são as especificações que estão lá no site de vendas, né? Nesse link que eu deixei aí na descrição do vídeo, você vai para essa página. Então lá você vê a precisão, por exemplo, de tensão alternada em torno de 2%, na faixa mais baixa, né? Na faixa mais alta é 1,5%, e assim por diante, né? Então a precisão dele está nessa casa. Agora a resolução, como ele tem 2.000 contagens, o número de casas decimais dele não é grande, mas assim, para o que ele se aplica, né? Ele é interessante. Bom, vamos então começar a utilizar aqui.
Antes disso, eu queria só dar uma olhadinha no manual. Nós temos aqui um manual em chinês e um manual bem simples, né? Em inglês, até uma cópia aqui bem ruinzinha, né? Mas tem as características que a gente estava lendo ali. Tem aqui todas as informações, né, do que a gente já viu. Eu esqueci de falar, ele tem NVC também, que é identificação de correntes sem contato. Fala aqui, né, daquelas tolerâncias e tudo mais, a capacidade dele, que é aquela tabelinha que eu coloquei aqui. E muitas instruções de segurança, né? Isso é importante porque a gente sabe que mexer com eletricidade exige, né, conhecimento, exige que você tenha cuidado com a sua segurança e também de quem estiver próximo a você. Ele funciona com duas pilhas tipo palito, né? AAA. Nós vamos colocar aqui as pilhas. Para isso nós precisamos abrir essa tampa traseira e nós vamos colocar as pilhas na posição indicada. Bem, aqui nós podemos observar então o display dele, que ele está na medição de resistência, medição de voltagem. Eu vou levá-lo até o quadro de entrada da casa, onde nós vamos fazer uma medição aqui utilizando a escala de 20 amperes e ver o que ele nos mostra lá. Vamos lá. Nós vamos colocá-lo então em uma das fases. Podemos observar que ele mede 2.14, 2.12 amperes. É um consumo baixo, né, para esse horário. Tem poucos instrumentos aí, poucos equipamentos ligados na casa. E aqui na outra fase nós temos menos ainda, temos 0.4 amperes. Então, uma das fases está com uma carga maior que a outra, exatamente por conta disso, né? Pelo horário tem pouca coisa consumindo dentro de casa. Vamos fazer no quadro também um teste com a função de NVC, né? E ele pisca e ele bipa, indicando a existência de corrente sem contato, né? Eu só aproximo ali dos cabos e ele já pisca. Então isso é interessante para você utilizar uma situação de verificação, né? Se existe tensão em algum ponto. Bem, nas funções de multímetro dele, vamos colocar nas ponteiras. É interessante que as ponteiras elas têm uma proteção aqui que fecha totalmente, né? Não é aquela proteção que deixa uma pontinha à mostra para você utilizar num local onde você precisa tomar mais cuidado com o isolamento, né, como uma placa de circuito, algo assim. Elas são totalmente fechadas. Vamos instalar aqui as ponteiras. Colocar inicialmente aqui numa escala de corrente alternada. Colocar a iluminação aqui. Veja que a iluminação branca, como eu falei, né? E vamos medir aqui a entrada da rede aqui. Então nós estamos aí com 131 volts, corrente alternada entrando. Vejam que ele não tem, como eu falei, uma resolução muito grande. Ele mostra 130, né? Então, se for 129.9, se for 128.99, ele está arredondando para 130, porque ele não tem casas decimais suficientes para fazer uma medida com mais. Então, nós estamos aí com 131 volts, corrente alternada entrando. Vejam que ele não tem, como eu falei, uma resolução muito grande. Ele mostra 130, né? Então, se for 129.9, se for 128.99, ele está arredondando para 130, porque ele não tem casas decimais suficientes para fazer uma medida com mais resolução, né, com mais casas decimais, pelo fato dele ser um equipamento somente de 2.000 contagens. Então, a gente precisa estar ciente, né, quando adquirir um equipamento desse, se for utilizar para medições de eletrônica, que eu preciso de uma precisão maior, ele não é adequado. Ele é adequado para instalações elétricas que a gente tem que ter uma ordem de grandeza. Eu quero saber se tem 110, 220, não me interessa saber muito detalhes, né? Bem, para a corrente contínua, então, vamos colocá-la na escala de corrente contínua. Para a corrente contínua, então, nós vamos utilizar esse equipamento aqui, que é uma referência de corrente contínua. Se você não conhece, eu tenho um vídeo sobre ele, vou deixar o card aí sobre ele e sobre essa outra placa aqui de referência, vou deixar o card aí para você conhecer. E aqui eu tenho uma tensão então de 2,5, que é uma tensão gerada por um chip aí com alta precisão. Vejam que ele nos mostra 2, exatamente pela falta aí de casas decimais.
Então, o 2,5 aí, a gente não tem noção que é 2,5, ele está mostrando 2, né? Vamos avançar para 5. Então ele mostra 4, provavelmente ele truncou casas decimais aí também. Vamos agora para 7,5. Ele mostra 7. E vamos para 10. Ele está marcando 9. Então, como nós falamos, ele não tem resolução suficiente para você ter esses detalhes, né? Vamos dar uma olhadinha em medidas de resistência, né? Aqui nessa placa eu tenho resistores e capacitores. Capacitores ele não mede, pois eu tenho um resistor de 10 ohms, que é uma resistência bem baixinha, tenho de 100 ohms, tenho de 1K, 9K, na verdade 10K seria 100K. Ele tem uma escala aqui indicando 20K, né? Então vamos ver qual que é o nível aqui de precisão dele, vamos lá. Vejam que para uma resistência baixa como essa de 10, ele não consegue medir. Então, ele não traz informação. A de 100 ele já põe 0,09, né? Porque como ele está numa escala de 20K, 20 mil, o 100 seria a primeira casinha ali, né? Então deveria ser 10 aqui para indicar 100, ele está indicando 0,09. Não está muito fora. Dá para a gente ter uma noção, né? Então vejo aqui a indicação do 0,09. O outro ele já é maior, né? 1000 ohms, né? Então ele já indica na escala de 20 mil, 0,99. Não está muito fora. O outro já é 100 mil, aliás, perdão, ele é 10 mil. Então está dentro do que ele pode medir. Ele está medindo praticamente 10, realmente, né? 9,98. Então vejam, a resolução dele prejudica quando você tem componentes de valor baixo, né? E o último que nós temos aqui é um de 100 kilo-ohms. Ele não consegue medir. Bem, por último, o teste de continuidade, né? Ele também vê diodos. Funciona bem, com uma velocidade boa. Então dá para utilizar para identificação de curtos ou identificação aí de continuidade de fios e tudo mais, com bastante segurança, funciona bem. O único ponto aqui que ficou pendente é dessa questão da resistência, porque que ele não leu acima dos 10K, né, que a gente mostrou ali. Quando chegou em 100K ele não conseguiu ler, deu um over limit, apesar de que na especificação dele diz que ele consegue ler até 40 mega ohms, né? Interessante isso. Bem, isso que a gente queria falar então desse alicate amperímetro da Aneng, modelo MT88A, um modelo de entrada, um modelo com custo baixo, mas com uma qualidade compatível, né, com esse custo. Nós vimos que ele mediu bem aí a corrente lá de entrada do meu quadro, ele pensou, nós pensamos as duas fases, ele fez uma medição adequada, né, coerente aí com o horário de consumo, mediu bem a parte de tensão também, tanto alternada aqui da rede como a tensão contínua, com alguns pontos de atenção. Primeiro, a resolução dele de 2000 contagens, então ela é baixa, e ele perde precisão aí por conta disso, por conta de não ter esse número de casas decimais suficientes. Nós vimos lá ao medir 2,5 volts, ele apontou 2 volts e assim por diante. Se você não precisar dessas medições de valores menores, se você for trabalhar com instalações elétricas residenciais, na faixa de 110, 220, ele vai te dar uma precisão boa de trabalho, vai te dar uma resolução boa. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça então de deixar o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, é muito importante para nós. Deixe também suas dúvidas e comentários que a gente sempre responde. Muito obrigado e até um próximo vídeo.